Sai daqui, velho. Isso não é lugar para você. Foi assim, seco, alto, na frente de todo mundo. Riram, fingiram que não viram, e ele ficou ali, parado, com a vergonha queimando mais que a fome. Esse homem é o seu Antônio, um velho pobre, roupa gasta, mãos trêmulas, olhar cansado de quem já perdeu demais. Naquele dia, ele não perdeu só o respeito. Perdeu o pouco trabalho que tinha, perdeu a dignidade diante de estranhos, perdeu até o direito de existir naquele espaço. Tudo porque alguém decidiu que ele não valia nada. O que ninguém ali sabia é que aquela humilhação não caiu no vazio. Ela atingiu alguém que já vinha sendo esmagado há anos. Alguém que dorme mal, come pouco e anda olhando para o chão para não incomodar. Alguém que carrega um passado que não cabe naquela aparência julgada. Enquanto riam dele, algo mudou por dentro. Não foi coragem ainda. Foi um estalo silencioso, um incômodo que não passa, um tipo de dor que não pede desculpa. Cobra, porque quando a humilhação passa do limite, ela não termina ali. Ela volta, ela cresce, ela cobra um preço. E o que vai acontecer depois daquele riso, ninguém ali estava preparado para enfrentar. O empurrão ainda queimava no peito quando ele se abaixou para pegar o balde caído. O chão frio do shopping devolvia o eco da risada de alguém que passou apressado. Seu Antônio respirava curto, como se o ar tivesse ficado pesado demais. O uniforme manchado colava na pele suada. Vergonha não fazia barulho, mas doía nos músculos, nos ombros, tensos, no olhar que ele insistia em manter baixo para não provocar mais ninguém. O gerente Marcos ainda estava ali, de braços cruzados, olhando como quem olha um objeto fora do lugar. "Anda logo, velho", alguém murmurou atrás, sem nem parar. A humilhação vinha em ondas. Primeiro o grito, depois o empurrão. Em seguida, o silêncio cúmplice das vitrines brilhando como se nada estivesse acontecendo. Seu Antônio sentiu o coração acelerar. Pensou em responder, pensou em levantar a cabeça, pensou em ir embora, mas ficou, sempre ficava. Era o erro que repetia todos os dias. Por um segundo, uma falsa esperança. Uma senhora desviou o olhar, parecia incomodada. Talvez alguém dissesse algo. Nada. O carrinho de limpeza foi recolhido devagar, como se cada movimento fosse um pedido de desculpa por existir. O cheiro forte de produto químico misturava com perfume caro. O ambiente empurrava ele para fora sem tocar. Um flash rápido atravessou sua mente. O dojo simples, o som seco dos pés no tatame, crianças alinhadas, ele ensinando postura e respeito. Ali, ninguém o chamava de inútil. Aqui, era só o velho pobre. Marcos se aproximou de novo. Apontou o dedo. A decisão veio antes do pensamento. Seu Antônio ergueu o olhar. Falhou a voz, mas não abaixou a cabeça. O risco era claro, perder o emprego, o que ainda podia perder. O conflito se instalou no peito como um nó. Ele empurrou o carrinho para seguir trabalhando, mas algo tinha mudado. O corpo tremia, não de medo, mas de contenção. Enquanto limpava o chão que todos sujavam, uma pergunta martelava, incômoda e sem resposta. Até quando eu vou fingir que não sou visto? O empurrão ainda ecoava no corpo dele. Mesmo horas depois, enquanto fechava os olhos na cama estreita do quarto alugado, seu Antônio sentiu o impacto como se fosse agora. O peito apertado, o estômago vazio recusando comida, o sono quebrado em pedaços curtos. Toda vez que cochilava, via o dedo apontado, ouvia o tom de deboche. A humilhação não tinha ficado no shopping. Tinha vindo para casa com ele. No dia seguinte, voltou mais curvado. Não por idade, mas por defesa. O olhar evitava vitrines, evitava gente, evitava Marcos. O chefe parecia crescer quando percebia isso. Andava mais largo, falava mais alto. Precisava de plateia, precisava que alguém estivesse abaixo. E seu Antônio era o alvo perfeito. Velho, pobre, invisível. Marcos fazia questão de corrigir tudo em público, mesmo quando não havia erro algum. Um pano mal torcido, um balde fora do lugar. Qualquer coisa virava motivo.
O corpo de seu Antônio reagia antes da mente. Mãos frias, mandíbula travada. Um leve tremor que ele disfarçava segurando o carrinho com força demais. O apetite tinha sumido. O café esfriava intocado nos intervalos. Alguns funcionários fingiam não ver. Outros riam baixo. O shopping inteiro parecia compactuar. O ambiente seguia hostil, barulhento, iluminado demais para quem queria desaparecer. Houve um momento de alívio falso quando Marcos se afastou para atender o telefone. Seu Antônio respirou fundo. Pensou em ir ao banheiro, lavar o rosto, se recompor. Pensou até em pedir transferência. Ainda acreditava que existia alguma saída limpa. Mas a esperança durou pouco. Marcos voltou com um sorriso torto, desses que anunciam algo pior. "Acha que eu não sei que você dá aula por aí?" Disse baixo, perto demais. "Se acha importante, é?" O golpe não foi físico, mas foi certeiro. Um flash curto veio à mente. O menino treinando golpes básicos, atento, respeitoso. O orgulho silencioso que aquilo trazia. Marcos tinha tocado exatamente ali. Seu Antônio sentiu o rosto esquentar. Pela primeira vez, respondeu. Não gritou, não enfrentou. Apenas disse que precisava daquele trabalho. Foi o erro. Marcos gostava de saber que era necessário. Aproximou-se ainda mais, invadindo o espaço, diminuindo o mundo ao redor. Então aprende a ficar no seu lugar. O resto do dia passou lento, pesado. Cada passo parecia mais difícil. Quando saiu, o céu já estava escuro, mas o peso continuava. Ele percebeu algo novo, no próprio reflexo do vidro. Não era só cansaço, era um brilho contido, perigoso. Algo estava acumulando por dentro, e ele não sabia se, quando transbordasse, seria capaz de controlar. A voz de Marcos ainda martelava na cabeça dele quando saiu do shopping. Aprende a ficar no seu lugar. A frase não vinha sozinha, vinha com o empurrão antigo, com os risos abafados, com o olhar de quem decide quem vale e quem não vale nada. Seu Antônio caminhava devagar, mas por dentro estava em alerta. O corpo inteiro tenso, como se esperasse outro ataque. O estômago queimava vazio, mas ele não sentia fome. Só um cansaço profundo, desses que não passam com sono. O ônibus balançava, barulhento, e cada solavanco parecia sacudir a humilhação de novo. Ele observava os reflexos no vidro, pessoas olhando celulares, distraídas, inteiras. Ninguém olhava para ele. E aquilo doía mais do que os insultos. Invisível ali também. A mão direita fechava e abria sozinha, repetindo um movimento antigo, automático. Um hábito que o corpo lembrava, mesmo quando a mente tentava esquecer. Quando desceu, o ambiente mudou. Ruas mais estreitas, menos luz, menos pressa. Um galpão simples, pintura descascada, cheiro de tatame velho misturado com incenso barato. Ali, ninguém o chamava de velho. Ninguém ria. As costas dele se endireitavam quase sem perceber. A respiração ficava mais funda. O olhar mais firme. O corpo sabia onde estava. Boa noite, sensei. A palavra tocava fundo. Não. Jurava tudo, mas sustentava. Um flash rápido veio, sem pedir licença. Ele jovem, uniforme limpo, um pequeno dojo cheio, alunos atentos, respeito nos olhos. 3 frases no máximo, e o passado se fechou. Não dava para ficar ali. O presente puxava de volta. O menino, o filho do dono do shopping, treinava com dedicação. Errava, caía, levantava. Seu Antônio corrigia com calma, com paciência. Cada orientação era firme, mas justa. Ali ele existia. Ali era alguém. Mas até naquele espaço seguro, a humilhação infiltrava. A voz de Marcos surgia na cabeça como veneno lento. Se acha importante, é? Ao final da aula, o corpo dele doía menos, mas a mente estava inquieta. O segredo que guardava fora dali começava a pesar. Não era só o karatê. Era tudo o que ele ainda era. E ninguém lá dentro sabia. E se descobrissem? E se usassem isso contra ele também? Ele apagou a luz do galpão com cuidado. Ao fechar a porta,
percebeu algo diferente. Alguém observava do outro lado da rua, parado, atento. Demais! Seu Antônio sentiu um arrepio subir pelas costas. O segredo talvez não estivesse tão protegido quanto ele imaginava. O empurrão de dias atrás ainda vivia no corpo dele, não como dor, mas como aviso. Seu Antônio entrou no shopping com o ombro encolhido, o olhar baixo por hábito, mas algo tinha mudado por dentro. A humilhação anterior não tinha evaporado com o tempo, tinha decantado. Dormira mal, acordara antes do despertador, o estômago rejeitando o café ralo. O corpo estava ali, limpando o chão brilhante, mas a mente seguia em alerta, como se esperasse o próximo golpe. O shopping acordava barulhento, portas subindo, música artificial, passos apressados. O carrinho de limpeza rangia como se também estivesse cansado. Olhares passavam por ele sem ver, outros viam demais. Um segurança riu baixo ao vê-lo tropeçar num tapete. Seu Antônio fingiu não ouvir. Fingir já tinha virado reflexo. Só que naquele dia, o fingimento exigia mais força do que ele tinha. A falsa esperança veio pequena, quase ridícula. Um cliente agradeceu quando ele limpou um café derramado. Um obrigado simples, humano. Aquilo aqueceu por 2 segundos. 2. Logo depois, a perda veio em dobro. A madame surgiu como uma rajada. Perfume caro, salto firme, celular colado ao ouvido. O carrinho encostou de leve na bolsa dela. Um toque mínimo. Mas a reação foi exagerada, teatral. "Você é cego?" Ela gritou alto o suficiente para virar cabeças. O shopping pareceu prender a respiração. Seu Antônio pediu. Desculpa na mesma hora, voz baixa, mãos tremendo. O rosto queimava. Antes que pudesse terminar a frase, Marcos apareceu. Rápido demais, ansioso demais. O chefe adorava a plateia. "Olha a vergonha que você faz a gente passar", disse, empurrando o peito dele com força. "Já falei para não circular aqui nesse horário." O empurrão não foi só físico. Algo estalou por dentro. Um conflito ativo nasceu ali. Seu Antônio deu meio passo para trás e depois parou. Endireitou o corpo. Olhou nos olhos de Marcos. Pela primeira vez. "Eu só estava trabalhando", disse sem gritar. O silêncio que veio foi pesado. A madame bufou, como se ele não tivesse direito nem à voz. Marcos riu, curto, cruel. "Trabalhando? Você atrapalha. Some da minha frente." Um flash rápido atravessou a mente de seu Antônio. Um aluno adolescente enfrentando o medo no primeiro combate, respirando fundo antes de reagir. 3 frases. Passou. Ele respirou igual, mas não reagiu. Ainda não. Marcos decidiu ir além. Arrancou o crachá do peito dele. "Acabou. Pode ir embora. Agora." A consequência caiu como pedra. Anos de rotina descartados em segundos. O olhar de seu Antônio não implorou. Ficou vazio. O corpo esfriou. A fome sumiu de vez. Ele largou o esfregão devagar, como quem se despede de algo que nunca o respeitou. Enquanto caminhava para a saída, ouviu risadas, cochichos, passos apressados se afastando. Mas algo novo entrou no campo de visão. Do outro lado do corredor, perto da academia infantil, um garoto observava tudo. Parado, atento. O mesmo olhar que ele tinha visto do outro lado da rua na noite anterior. E naquele instante, seu Antônio sentiu. Aquela humilhação não tinha terminado ali. Estava só mudando de forma. O empurrão ainda ecoava no peito dele enquanto atravessava o corredor final. Não era dor, era humilhação reaprendendo o caminho do corpo. O olhar de Marcos, o riso curto da madame, o crachá arrancado, tudo voltava em ondas. Seu Antônio sentia a garganta seca, o estômago fechado como porta de ferro. Pensou que sair dali traria alívio. Pensou errado. A porta giratória devolveu o mundo em ruído. Carros, buzinas, gente apressada. O ar frio bateu no rosto suado, e por um segundo ele acreditou que aquilo era liberdade. Uma falsa esperança. Respirou fundo, como fazia antes de começar uma aula difícil. "Passa", disse por dentro. Mas o corpo não acreditou. As mãos tremiam,
O passo falhava. Ele deu alguns metros e ouviu atrás de si o riso que reconheceria em qualquer lugar. Marcos não precisava gritar para ferir. Ei! Chamou alto o suficiente para virar olhares. Esqueceu isso. O crachá caiu no chão, aos pés de seu Antônio, como lixo devolvido. A cena se montou sozinha. Curiosos parando, celulares erguendo, cochichos. O ambiente se fechou como uma armadilha. Ele se abaixou devagar para pegar o crachá. As costas reclamaram. O joelho falhou. O tempo pareceu mais lento, cruel. Quando se levantou, viu a madame novamente. Estava parada perto da entrada, reclamando com alguém, ao telefone, apontando para ele como se fosse parte da sujeira. O olhar dela não era de raiva, era de desprezo confortável. Aquilo doeu diferente, mais fundo. Um flash curto atravessou a memória. O tatame simples da academia de bairro, pés descalços, silêncio antes do primeiro movimento. Postura, ele dizia. Quem abaixa a cabeça, perde antes. 3 frases. Sumiu. Seu Antônio tentou seguir. Decidiu não responder. Decidiu ir embora com dignidade. O erro foi achar que o conflito tinha terminado. Você não ouviu? Marcos avançou um passo. Some daqui. Está assustando o cliente? O sangue subiu rápido, a visão estreitou, o coração bateu alto demais. Ele sentiu o corpo entrar em modo antigo, aquele que reconhece a ameaça. Os músculos se retesaram sem pedir permissão. A mão fechou, abriu, fechou de novo. Ele percebeu, parou, escolheu não reagir. Já estou indo, disse baixo, controlado. A madame riu, um riso curto, cortante. Ainda responde? Provocou. É por isso que esse tipo não aprende, esse tipo. A frase ficou pendurada no ar, pesada. Uma nova perda se formou ali, a da própria identidade reduzida à coisa. Seu Antônio sentiu a fome sumir de vez. O mundo ficou distante, como se ele observasse de fora. Então aconteceu rápido. 2 vultos surgiram do lado da rua, empurrando, gritando. Mãos puxaram a bolsa da madame. O celular caiu, o salto virou. O caos explodiu. O shopping recuou um passo coletivo. Marcos congelou. A madame gritou. Seu Antônio não pensou. O corpo decidiu antes da cabeça. O esfregão ainda estava com ele, esquecido na mão desde a demissão. Ele avançou um passo, depois outro. O coração disparou, o ar faltou, e no meio da confusão, ele percebeu os olhos do garoto da academia infantil, agora bem ali, vendo tudo, atentos, reconhecendo algo. Seu Antônio respirou fundo. A armadilha tinha mudado de forma, e a próxima escolha cobraria um preço que ele ainda não conhecia. O empurrão, o crachá jogado no chão, o riso fácil, tudo ainda queimava. Quando seu Antônio deu o primeiro passo em direção ao caos. A humilhação não tinha esfriado, tinha virado combustível. O corpo lembrava, o estômago vazio, o coração acelerado demais, o olhar firme pela primeira vez naquele dia. Ele não correu. Avançou com calma, como quem entra num lugar conhecido. Os gritos da madame cortavam o ar. Um dos bandidos puxava a bolsa com força, o outro olhava em volta, procurando quem tivesse coragem de reagir. Ninguém se mexeu. O shopping inteiro parecia ter prendido a respiração. Seu Antônio sentiu o peso dos olhares. Agora não de desprezo, mas de expectativa. Aquilo deu medo e deu clareza. Ele segurou o esfregão com as 2 mãos. Ajustou a postura quase sem perceber. Um gesto antigo. O mundo ficou mais silencioso dentro da cabeça. Um flash curto atravessou a memória. Tatame gasto, alunos alinhados, a voz firme dizendo: controle primeiro, força depois. 3 frases. Sumiu. Quando o primeiro bandido virou o rosto, seu Antônio agiu. Um giro rápido. Do esfregão atingiu o pulso que segurava a bolsa. Seco, preciso. O impacto ecoou como estalo. A bolsa caiu. O grito veio atrasado. O segundo bandido avançou, surpreso, mas encontrou o cabo bloqueando o caminho, empurrando o peito para trás. Não houve exagero, só técnica.
O corpo respondeu melhor do que a mente esperava. As pernas firmes, a respiração curta, mas controlada, o suor escorrendo frio pelas costas. Ele sentiu a idade reclamar, um fisgado no joelho, mas ignorou. Não era hora de ouvir o corpo, era hora de terminar. Em segundos os dois recuaram, tropeçando na própria pressa. Correram, sumiram. O silêncio voltou pesado, diferente. A madame ficou parada, bolsa no chão, mãos tremendo. O shopping explodiu em murmúrios. Alguns aplausos tímidos surgiram, logo engolidos pelo desconforto geral. Marcos apareceu de novo, rosto pálido, olhos arregalados. Não sabia se gritava, se agradecia, se mandava sair. Você... Ele começou, sem saber como continuar. Seu Antônio sentiu o coração desacelerar. A adrenalina descia, deixando um cansaço profundo. As mãos tremiam agora, não de medo, de descarga. O olhar buscou o chão, depois subiu. Encontrou o garoto, o menino da academia. Os olhos dele brilhavam, reconhecendo o movimento, a postura, o jeito de segurar o corpo depois do golpe. Ali algo mudou. Não foi vitória, foi exposição. Ele tinha mostrado demais. A madame se aproximou, confusa, tentando falar algo que soasse como gratidão. Marcos deu um passo à frente, recuperando o tom, de autoridade. Isso não muda nada, disse alto. Você ainda está demitido. A frase caiu pesada, reabrindo a ferida. O ambiente voltou a ser hostil. Seu Antônio percebeu tarde demais. Salvar alguém não apaga quem você é aos olhos deles. E, enquanto os seguranças se aproximavam, agora sem saber se o escoltavam ou o temiam, ele entendeu que aquele golpe tinha criado um problema maior do que a humilhação inicial. O empurrão ainda ardia nas costas quando seu Antônio percebeu que a humilhação tinha mudado de forma. Antes era palavra, gesto, riso. Agora tinha peso de mão, força mal dosada, pressa em calar. O olhar dele, cansado desde a demissão, ficou mais fundo, mais opaco. A fome que já vinha dos últimos dias embrulhou o estômago. Não era medo, era desgaste. Os seguranças se aproximaram rápido demais. Não como quem protege, mas como quem resolve um problema. Marcos apontava de longe, voz alta, tentando retomar o controle da cena. Cada palavra dele empurrava seu Antônio para fora daquele lugar, como se o chão já não fosse direito dele pisar. O shopping, que minutos antes tinha assistido em silêncio, agora desviava o olhar. O ambiente voltava a esmagar. Vamos, anda logo, disse um dos seguranças, mão firme no braço velho. O toque atravessou um limite invisível. O corpo de seu Antônio reagiu antes do pensamento. Não com golpe, com resistência. O braço não cedeu. O segurança apertou mais. O segundo veio junto. O som de sapatos apressados, o murmúrio crescendo. Alguém dizendo calma. Ninguém realmente intervindo. Um flash curto queimou na cabeça. Ele corrigindo um aluno jovem, explicando que força sem controle vira covardia. 3 frases. Sumiu. A pressão aumentou. O ar ficou curto. O peito apertou como se tivesse esquecido o ritmo certo de respirar. Seu Antônio sentiu o mundo girar um pouco. O joelho reclamou de novo. A idade cobrando. A fome cobrando. A humilhação cobrando tudo de uma vez. Ele tentou falar. A voz saiu rouca, quase inaudível. Não pediu desculpa, não pediu ajuda. Só tentou existir ali, mais uma vez. Isso pareceu irritar ainda mais. Um empurrão mais forte o fez quase perder o equilíbrio. O esfregão caiu longe, inútil agora. Um objeto qualquer no chão brilhante. O garoto, o aluno, deu um passo à frente. Parou, hesitou. O conflito estava ali, claro demais. O pai dele não estava. A autoridade também não. Só um velho sendo tratado como coisa. Seu Antônio sentiu algo quebrar por dentro. Não foi dignidade, foi esperança. A ideia de que fazer o certo mudaria alguma coisa. O olhar dele se apagou um pouco mais, como se aceitasse o tamanho da força contrária. Quando finalmente o soltaram, foi com desprezo, como quem larga um peso morto. O silêncio que ficou não trouxe alívio, trouxe aviso.
Ele se abaixou devagar para pegar o esfregão. As mãos tremiam, não de raiva, de cansaço profundo. E enquanto se levantava, percebeu que aquela violência não tinha terminado ali. Tinha criado testemunhas. E uma delas não estava disposta a esquecer. O empurrão ainda ecoava no corpo de seu Antônio quando a dor virou silêncio. Não o silêncio do respeito, o outro, o que vem depois da violência, quando todo mundo finge que nada aconteceu. O olhar dele ficou baixo, perdido no brilho do chão. A fome apertou de novo, mais forte, como se o estômago tivesse aprendido a doer em resposta à humilhação. O ar entrava curto, saía pior. Ele tentou seguir andando, mas o corpo não acompanhava. As pernas pesavam. O ombro ardia onde a mão tinha apertado. Cada passo lembrava que ali ele já não era nada. O shopping continuava vivo ao redor. Risadas, sacolas, anúncios metálicos. O mundo funcionava sem ele. Para. A palavra não veio alta. Veio firme. Seu Antônio reconheceu antes de virar o rosto. O timbre, o ritmo, aquela pausa curta antes da ordem. O corpo reagiu primeiro. As costas se endireitaram sem perceber. Um reflexo antigo. O coração bateu diferente. Não de medo, de memória. O garoto estava a alguns metros atrás. Não mais. Hesitante. O rosto sério demais para a idade. Os olhos fixos nos seguranças. A voz saiu de novo, agora mais clara, atravessando o espaço que antes esmagava. Solta. Agora. Um flash rápido queimou. Um tatame simples, suor no ar. Seu Antônio corrigindo a postura do menino, repetindo que respeito começa pelo tom da voz. 4 frases. Nada mais. Os seguranças se entreolharam. Um riso nervoso morreu antes de nascer. Marcos tentou intervir, mas a autoridade tinha escorregado para outro lugar. O silêncio mudou de lado. Pela primeira vez, alguém estava ouvindo. Seu Antônio sentiu o peito aliviar um pouco, não alegria. Um descanso breve, mas junto veio outra coisa. Vergonha. Não por si, por precisar daquela voz para continuar ali. O apetite sumiu de vez. O corpo ficou frio, como se antecipasse a próxima perda. O garoto deu mais um passo, chamou o zelador pelo nome. Não senhor, não ei, nome. Isso fez mais efeito que qualquer ordem. Alguns olhares se levantaram, sussurros começaram. O ambiente, que antes esmagava, agora observava. Mas Marcos sorriu de canto, um sorriso rápido, calculado. Ele não tinha perdido, ainda não. O olhar dele prometia algo pior, algo feito longe dali, sem plateia, sem testemunha. Seu Antônio sentiu o aviso no ar. A voz que o tinha erguido também tinha colocado um alvo invisível em suas costas. E enquanto o garoto sustentava o silêncio com coragem demais para a idade, ele percebeu que ser lembrado podia custar caro. Aquele empurrão ainda estava gravado no corpo de seu Antônio como uma mancha que não sai. Mesmo agora, parado, com gente olhando diferente, o estômago seguia fechado, duro, como se a comida tivesse se recusado a existir depois da humilhação. O sono da noite anterior tinha sido curto, cortado por sobressaltos. E o olhar denunciava. Quem apanha por dentro, aprende a não encarar ninguém por muito tempo. O shopping já não parecia o mesmo. Algo tinha mudado no ar depois da voz do garoto. As pessoas cochichavam sem disfarçar. Celulares surgiam nas mãos. Não apontavam ainda, mas estavam prontos. Seu Antônio sentiu o corpo reagir. Suor frio nas costas. O coração acelerado demais para alguém que só queria terminar o turno e desaparecer. Marcos pigarreou. Tentou recuperar o controle com frases ensaiadas, falando de regras, de procedimentos, de manter a ordem. Mas as palavras caíam no chão antes de chegarem a alguém. O garoto deu um passo à frente, não em desafio, mas em certeza. Ele não fez nada, disse. E você sabe, o impacto não foi o volume, foi a clareza. Um flash curto atravessou seu Antônio. A sala simples da associação, o garoto menor, errando o movimento, frustrado. Ele dizendo que a verdade sempre pesa, mas nunca afunda quem carrega.
3 frases, um ajuste no ombro, só isso. O silêncio que se seguiu foi mais agressivo que qualquer grito. Marcos desviou o olhar pela primeira vez. E nesse gesto pequeno, quase imperceptível, a verdade começou a vazar. Uma mulher comentou alto demais que já tinha visto aquele segurança exagerar antes. Um homem confirmou com a cabeça. Outro murmurou algo sobre denúncias antigas que nunca deram em nada. Seu Antônio sentiu as pernas tremerem. Não de medo, de exposição. A humilhação mudava de forma. Agora não era só ser pisado, era ser o centro. O apetite continuava ausente, mas uma náusea subiu, pesada, girando o estômago. A verdade não vinha para curar, vinha para escancarar. O gerente apareceu, chamado às pressas, ouviu versões truncadas, olhou para Marcos com uma atenção que nunca tinha dado antes. O garoto não repetiu nada, não precisou. Às vezes a verdade não grita, só permanece. Marcos percebeu tarde demais. O sorriso tinha sumido. O corpo dele endureceu como quem calcula prejuízo. E antes que qualquer decisão fosse anunciada, ele lançou para seu Antônio um olhar afiado, silencioso, prometendo cobrança fora dali, longe das câmeras, longe da moral recém-descoberta. Seu Antônio entendeu naquele instante. A verdade tinha vindo à tona, sim, mas o último golpe ainda não tinha sido dado. O empurrão ainda ecoava no corpo de seu Antônio, mas agora era diferente. A humilhação inicial, aquela risada torta, o dedo em riste, o chão frio contra a dignidade, voltava como um lembrete silencioso de onde tudo tinha começado. Ele sentia o cansaço acumulado nos ossos, noites mal dormidas, o estômago que desaprendeu a pedir comida. O olhar, antes baixo, agora sustentava o mundo por alguns segundos a mais. Não por orgulho, por necessidade. O gerente pediu que todos aguardassem. A roda se fechou. Marcos tentou se explicar outra vez, mas a voz falhou. As palavras saíam curtas, atropeladas. O garoto, quieto, permanecia ali como uma âncora de verdade. Um funcionário confirmou o histórico. Outro acrescentou datas. A cada frase, o ar ficava mais pesado, e a máscara de autoridade de Marcos se desfazia. Então veio o momento em que o poder troca de mãos. O gerente foi direto. Afastamento imediato. Apuração interna. Pedido. Formal de desculpas. O silêncio que seguiu não foi de alívio. Foi de queda. Marcos empalideceu. O corpo dele, antes grande, encolheu. O peito subia e descia rápido demais. Pela primeira vez, ele olhou para seu Antônio não de cima, mas de baixo. Começou, a voz quebrando. Eu preciso que o senhor diga que exageraram. Por favor. A palavra, por favor, bateu como um soco mudo. Não curou nada. Abriu tudo. Um flash curto atravessou seu Antônio. A porta de casa rangendo, a sopa rala esfriando na mesa, a vergonha de voltar com os ombros caídos. 3 linhas de memória, um nó na garganta. Passou. Ele respirou fundo. O apetite ainda não voltara, mas algo se alinhava por dentro. Não era vingança, era limite. Eu só quero respeito, disse, baixo. Sempre quis. Marcos engoliu seco. As mãos tremiam. Implorar não apaga o que foi feito. O pedido chegou tarde, pesado de medo, vazio de consciência. E foi aí que a moral se revelou, sem discurso. Quem constrói poder sobre o desprezo, acaba, mendigando dignidade quando a verdade acende a luz. As pessoas se dispersaram devagar. O shopping voltou a andar, mas não do mesmo jeito. Seu Antônio sentiu o corpo cansado, sim, porém inteiro. O sono ainda seria difícil naquela noite, mas o olhar já não fugia. Ele não venceu alguém, ele recuperou a si. E talvez seja isso que fique. A humilhação pode até dobrar alguém por um tempo, mas a verdade, quando encontra voz, muda o peso do mundo. Quem despreza, esquece que o chão gira. E quando gira, às vezes, é preciso implorar para não cair. Se essa história tocou você em algum lugar difícil de explicar, fique por aqui.
O próximo passo começa agora. Seu Antônio saiu dali com uma decisão silenciosa e definitiva. Ele não aceitou desculpas vazias, nem permitiu que o arrependimento tardio apagasse a injustiça sofrida. Escolheu algo maior, não se calar mais. Não por vingança, mas por dignidade. Porque quando alguém que sempre foi ignorado decide se respeitar, o mundo é obrigado a aprender uma lição. A verdadeira justiça começa quando a humilhação não define mais quem somos e quando a fé na própria dignidade fala mais alto que o medo. Essa história não é só sobre um velho pobre, é sobre todos que já foram desprezados, riram de você, te diminuíram, sem imaginar a força que você carregava por dentro. Se isso tocou você, escreva nos comentários uma frase simbólica. Pode ser algo simples e poderoso como: a justiça tarda, mas não falha. Deus vê tudo. Ou respeito não se implora. Escreva a frase que representa o que você sentiu. E se você sentiu algo com essa história, se chegou até aqui com o coração apertado ou refletindo, considere se inscrever no canal. Esse espaço é para quem já sofreu injustiça, abandono ou desprezo, e ainda assim acredita em redenção. Deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Conta pra gente também de qual cidade você está assistindo. E escreve nos comentários qual tema você quer ver no próximo vídeo. Sua sugestão pode virar a próxima história. E não vá embora agora. O próximo vídeo já está na tela. E talvez ele fale exatamente do que você está vivendo.